Olá, meu nome é Felipe Aguiar e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre oração contemplativa ou contemplação. Mas de onde veio a contemplação? A palavra oração na Bíblia, a palavra que encontramos na Bíblia traduzida por oração, tinha perdido na época um pouco do seu significado nos primeiros séculos do cristianismo. Essa oração tinha se tornado uma coisa que as pessoas usavam para dizer coisas para Deus e pedir. Quando o cristianismo se tornou a religião do Império Romano, algumas pessoas foram aos desertos do Egito, da Palestina, da Síria, da Capadócia, ali perto da Turquia, e essas pessoas formaram a tradição que nós conhecemos hoje como os pais do deserto, e também o monaquismo, os monges. A razão por que isso aconteceu foi que o cristianismo tinha se tornado uma religião de conveniência. Todos eram cristãos simplesmente porque eram parte do Império Romano e elas não tinham tido um encontro com Cristo de verdade. Mas sempre houve um grupo de pessoas que queria ir mais fundo. Essas pessoas passaram a usar um outro nome, uma outra palavra para a oração, que é a contemplação. Que até hoje nós temos monges contemplativos, pessoas que dedicam a sua vida inteira à contemplação. Mas do que se trata a contemplação? Ela é um tipo diferente de consciência. Não se trata apenas de dizer orações ou de falar ou repetir coisas. Se trata de viver uma constante união com Deus e com tudo que nos cerca, de modo que tudo que nós fazemos é uma oração. Paulo diz nas Escrituras, orando sem cessar. E quando ele disse isso, ele não podia estar falando para que a gente saia por aí falando ou repetindo coisas ou palavras o nosso dia inteiro. Quando Jesus foi ao deserto, nós podemos presumir que ele tinha essa prática de oração contemplativa e de meditação, porque apenas depois disso, mais tarde na história de Jesus, que nós vemos ele ensinando uma oração com palavras para os seus discípulos, que é a oração que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Essa tradição de contemplação permite que a nossa mente funcione de um modo diferente do que estamos acostumados a fazer e que ela seja capaz de se unir com a criação ao nosso redor e com o momento em que nós estamos. Bem, isso exige prática e, ao mesmo tempo que eu pratico muito superficialmente porque eu conheci essa prática há pouco tempo, ela tem me feito muito bem já nesse pouco tempo. É difícil manter uma mente contemplativa por muito tempo, porque você acaba sendo puxado de volta para as suas emoções, para os seus sentimentos, para discussões e para todo o resto que nos cerca no mundo. Então é preciso praticar para se alcançar um estado contemplativo, um estado de contemplação, mesmo que por apenas alguns momentos. O cristianismo, depois da Reforma Protestante, deixou de ensinar a contemplação como uma forma de se conectar com Deus. E é por isso que a gente é repreendido muitas vezes se a gente gasta muito tempo contemplando a natureza ou pensando profundamente sobre alguma questão séria da humanidade, uma questão profunda da humanidade, porque as pessoas acham que a gente está perdendo tempo. Mas não. Essa prática nos faz alcançar verdades maiores e nos faz conectar com o divino, com Deus, de uma forma mais forte. Mas então como é que eu faço isso? Como atingir esse estado de contemplação? Bem, o jeito mais simples que eu conheço é utilizando uma técnica do Richard Rohr, do Somente Isso. É você olhar para uma paisagem, por exemplo, e estar presente ali somente naquilo. É olhar para uma flor e honrar a Deus com aquela flor, se contentar com aquela flor, se deleitar naquela flor, naquela contemplação. É um olhar longo de amor para com aquilo que é real, com um R maiúsculo. É você olhar para alguma coisa o tempo suficiente para que essa coisa se torne real para você. Isso é contemplação. Não precisa ser uma coisa enorme, trata-se apenas de uma flor, e Deus criou essa flor por um motivo incrível. Eu sou capaz de me deleitar na criação dele. Quando você tem essa mente, é fácil orar, porque a oração de agradecimento, a oração de adoração vai vir sempre antes de apenas pedir alguma coisa a Deus. E não tem nada de errado em pedir coisas para Deus, mas quando a gente tenta convencer Deus de fazer alguma coisa
para nós e tudo gira em torno daquilo que eu quero, daquilo que eu preciso, é como se Deus fosse um gênio da lâmpada, pronto a realizar um desejo que nós temos. E isso não tem a capacidade de fazer com que as pessoas sejam amorosas ou pessoas sejam altamente iluminadas. Esse tipo de pensamento não faz isso. A minha esperança com esse vídeo é que você pense sobre isso e que de alguma forma essa mente contemplativa te torne uma pessoa melhor, assim como essa mente contemplativa está me tornando uma pessoa melhor, mais ligada com Deus, mais ligada com a criação e bem mais presente nos momentos da vida. Um abraço e até a próxima.